Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast da Odontologia do Estilo de Vida, que é da Clínica Solem, que eu faço parte, e também tenho uma equipe de especialistas que eu tenho muita honra de trabalhar junto, de indicar os meus pacientes para aquelas especialidades que eu não faço. Então, pouco a pouco, eu vou trazendo aqui essa minha equipe para apresentar para vocês. Hoje eu estou aqui com a doutora Nina Aguiar. Ela trabalha na Solem, já tem alguns anos. Ela é ortodontista e implantodontista, mas hoje, em especial, nós vamos bater um papo sobre implantes e as dúvidas mais comuns que os nossos pacientes têm e que a gente vê aí na internet, no Google. As perguntas que mais são feitas no Google foram as que pautaram aqui o roteiro desse nosso bate-papo, que vai ser bem informal, sem muitas palavras difíceis, do jeitinho que a gente faz lá no consultório, né, doutora Nina, para explicar para os nossos pacientes como funciona o implante, quanto que ele dura, se é para todo mundo, se dói, se precisa exame antes, qual a medicação que a gente usa. Então, a gente vai falar de tudo isso um pouco. Então, é um prazer ter você aqui hoje, doutora Nina, mas eu acho que daqui a pouco a gente já vai começar a conversar, falar Nina, Lu, e tá tudo certo. Tá certo, estamos em casa, né? Somos Sim, um time. Exatamente. É uma honra, é um prazer estar aqui hoje. Eu acho muito importante, fundamental, a gente tirar todas as dúvidas, né, dos nossos pacientes. Tem muita coisa que veicula sem evidência científica. Os pacientes ficam sem saber exatamente o que é correto, o que não é. Gera muita dúvida e muitas vezes o paciente desiste do tratamento por ter uma informação incorreta e acreditar que aquilo ali é a verdade. Então é muito importante estar aqui hoje com você. Eu tô muito feliz também. Então, a gente vai conversar, assim, com aquela pergunta que eu acho que é a campeã. Certo. O implante dói? O implante é uma cirurgia considerada simples, né? Ela é feita no próprio consultório, então não é feita sob anestesia geral, é uma anestesia local. Pode ser associada também com sedação, dependendo da indicação, né, do paciente. E o pós-operatório costuma ser muito tranquilo. É uma cirurgia, sim, simples, porém, cumprindo com todos os cuidados pós-operatórios, né, que a gente orienta o paciente, e também com a medicação correta, o pós-operatório costuma ser bastante tranquilo. A dor costuma ser super controlada, né, nada exagerado, e eu costumo dizer muitas vezes que é muito mais simples do que a cirurgia de extração de dente. Como os pacientes, a maioria deles, né, já sofreu o processo da extração de dente, eles sabem exatamente como é e ficam muito mais tranquilos e muito mais propensos a realizar o procedimento quando sabem que é mais tranquilo que uma extração. Exato. E o que eu falo muito para os pacientes também é que procure tirar as suas dúvidas com um profissional, né? Sim. Porque quando eles começam a conversar com familiares, amigos, sobre como é o implante, como foi feito e sobre a experiência individual, né, de cada um, às vezes informações erradas começam a ser passadas, a experiência de um não necessariamente vai ser a da outra pessoa. Exatamente. A situação que aquela pessoa chegou ao consultório pode não ser a sua. Às vezes a pessoa não chega numa situação de saúde, não é? Chega numa situação já com uma inflamação, uma infecção, e aí é um outro tipo de cirurgia, né? Exatamente. Cada caso é um caso, tem que ser analisado, tem que ser feito, né, todos os exames, a gente tem que avaliar até a expectativa do paciente também. Muitas vezes a gente tem várias condutas diferentes para um mesmo paciente, então eu costumo dizer que a gente decide junto, né? A gente explica quais são as opções, com, né, todos os prós e os contras, e o paciente decide junto com a gente o que mais atende ele. Doutora Nina, quando o paciente decide fazer o implante, aí ele quer saber quanto tempo vai levar esse tratamento. Então, eu gostaria que você explicasse agora um pouco qual que é a conduta para a instalação do implante, depois para a instalação da prótese. A cirurgia costuma ser um procedimento rápido. Porém, o tempo de cicatrização não é tão rápido assim, depende da própria biologia do nosso organismo, né? É necessário que o nosso osso se forme em torno do implante. Então, como a gente quebra o braço, a gente precisa aguardar, né, esse tempo de cicatrização, a gente também precisa aguardar um tempo de cicatrização em volta do implante,
que varia, algumas marcas de implantes, segundo estudos, dizem 28 dias, mas varia até 6 meses. Então, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Alguns casos, tendo estabilidade inicial, a gente consegue colocar uma prótese provisória imediata, que é o que a gente chama de carga imediata. Muitos pacientes devem ter ouvido essa expressão e ficam curiosos, querendo saber, né? Por que no meu caso não pode ser uma carga imediata? Então, vai variar, né? Depende muito de alguns fatores. E o principal é a estabilidade inicial, que tem que ter para esse parafuso ficar e a prótese ficar fixa nesse parafuso. Senão, a gente não consegue colocar nenhuma carga ali em cima. Certo. Porque muitas vezes passa na televisão, né? Exatamente. Você faz os implantes e já sai no mesmo dia com os dentes, né? E isso de uma forma muito generalizada e faz parecer que isso é para todo mundo, né? Exatamente. Então, não é tão comum assim quanto eles costumam divulgar. Alguns casos, sim, são, né, tem essa indicação, mas não são todos. Então, a gente tem que analisar e conversar com o paciente também, porque essa carga imediata, muitas vezes, tem um risco. Então, a gente tem que conversar com ele para saber se ele quer correr esse risco de, num potencial ali, a longo prazo, uma perda daquele implante, se ele não tiver os cuidados necessários. Certo. E outra coisa que se fala bastante, as pessoas, os leigos falam, é que tem medo da rejeição do implante. Existe rejeição ao implante? Não existe rejeição. A palavra rejeição não pode ser usada nesse caso, porque o implante ele é feito de um material biocompatível. Então, o nosso corpo não entende ele como um corpo estranho. Ele não reconhece como um corpo estranho. O que pode acontecer é uma infecção secundária ou alguma complicação no pós-operatório, até mesmo alguma condição sistêmica do paciente, uma diabetes, alguma coisa assim, que faça com que haja uma falha nessa osso-integração, que é justamente a formação do osso ao redor da superfície, né, do implante, e aí sim a gente perde esse implante. Então, muitas vezes as pessoas utilizam essa palavra, ele rejeitou. Não é que rejeitou, né? Mas a gente entende que o implante não teve aquele sucesso ali. Mas acontece em pouquíssimos casos. Na estatística, ela é bem baixa em relação a essa infecção secundária ou algo do tipo, principalmente se a gente cumprir com todos os protocolos, né? No consultório, com a biossegurança e tudo mais. E o paciente também fizer a parte dele. Tomar a medicação, o cuidado, a alimentação, né? Pós-operatória, o líquido congelado, né? Então, tudo isso, se a gente conseguir fazer a nossa parte e o paciente também a dele, com certeza o sucesso aí já está, né, quase que 100% garantido. Eu acho que é importante o paciente saber, né, que hoje em dia o implante é feito de titânio, né? Exato, uma liga. Se eu tiver, né, é isso mesmo. Errada. E existe uma tecnologia de revestimento dessa liga de titânio, né? Sim. Que até estimula a formação óssea. Exatamente. Então, existe muita pesquisa e muita tecnologia das marcas de implantes, tanto importados quanto os nacionais, que a gente também tem implantes nacionais muito bons, né? Temos. Doutora Nina. E essa liga, junto com esse tratamento dessa superfície, estimula a formação óssea, né? Sim, com certeza. É chamado isso mesmo. É um tratamento de superfície. E alguns estudos, né, mostraram que com 28 dias já se tem ali uma osso-integração suficiente para a instalação de uma prótese definitiva. Então, isso é muito interessante, né? Sim. É a tecnologia aí ajudando o organismo, né? A biologia. Certeza. É muito... A gente que é dessa área, a gente se apaixona muito por isso, porque é muito bonito ver como o organismo, ele responde positivamente quando a gente atende a todos esses protocolos. Já que você falou bastante desses protocolos, quais os exames que a gente tem que fazer anteriormente à colocação do implante? Normalmente, o que a gente pede para o paciente, né, a primeira coisa ali, é saber se ele tem osso suficiente para instalar esse implante. O implante precisa de um suporte, esse suporte é feito pelo osso, então a gente precisa saber se tem ou não. Então, normalmente, a gente pede uma radiografia inicial e, se tudo indicar que dá para fazer esse implante, nós pedimos um exame um pouco mais específico, que é a tomografia. Então, se a gente conseguir visualizar ali que existe, né, esse rebordo, né, esse tecido ósseo suficiente para a instalação do implante,
a gente pode pedir os exames complementares, exames de sangue, né? E estudar toda a condição ali sistêmica do paciente para a gente verificar, analisar se tem alguma comorbidade ou alguma contraindicação também para a instalação desse implante. E caso a gente verifique que não tem osso suficiente, ainda assim temos recursos. Podemos fazer os enxertos ósseos também. Então, já que nós estamos falando aí desses problemas sistêmicos do paciente, você citou diabetes, vamos falar de talvez um bruxismo, o que pode contraindicar a colocação do implante? E o que a gente pode contornar e instalar um implante no paciente, mesmo que ele sofra de alguma doença? É importante ressaltar que a diabetes em si só não é uma contraindicação se ela estiver controlada. Ok. E se ela não estiver controlada, a gente aguarda o controle para após, sim, realizar a cirurgia. Tá. A hipertensão também controlada também não é uma contraindicação, mas tem que ser acompanhada, afinal de contas, é uma alteração sistêmica que precisa de controle. O uso de alendronato, também conhecido como bisfosfonato, já é uma contraindicação que a gente precisa analisar melhor, principalmente junto com o médico, geralmente o endocrinologista. Ele é utilizado muito para doenças ósseas, perda de massa óssea, né? Tá. E ele realmente atua na dificuldade da osseointegração ali do implante. Então, ali a gente tem que avaliar se realmente vale a pena o custo-benefício, cada caso. Pacientes bruxistas, Sim. que apertam os dentes. Sim. Eu percebo que às vezes a gente tem o paciente perde o implante, assim como perde o dente. Exatamente. Né? Por ter essa carga mastigatória muito intensa em cima daquele parafuso. E eu queria que você falasse um pouco também dos fumantes. Sim. Por que quem fuma muito, principalmente, ele tem uma contraindicação para colocar o implante? A gente tem que conversar muito bem com esse paciente, né? O tabagista intenso, né? Ele tem uma dificuldade ali na circulação periférica, né? Que justamente por conta da toxicidade do fumo e também do calor e tudo mais, aquilo causa uma vasoconstrição com diminuição de saliva, altera até a microbiota da boca, né? E quando a gente instala o implante ali, a gente precisa de uma situação ali, uma condição saudável, né? Para aquele implante conseguir ósseo integrar. A gente está usando bastante essa palavra, né? Que é a integração do osso mesmo ali em volta da superfície do implante. E com uma circulação ali reduzida, fica muito mais difícil conseguir essa ósseo integração. Então, em muitos casos, o paciente com fumo, né, ali diário, uma rotina muito frequente, ele não consegue chegar nesse sucesso. Sim. Então, costuma-se perder esse implante, né? A gente coloca de novo e perde de novo, enquanto ele não consegue controlar esse vício. Esse vício. Até pela própria saúde dele mesmo, não só, né, na saúde bucal. Tô falando aqui dos implantes, mas a gente sabe que afeta todos os outros dentes, né? E hoje a gente tem uma questão, né, que a gente estava vendo uma redução no número de fumantes e, de repente, teve esse boom do vape, né? Sim. Então, nós dentistas estamos aí lidando com essa questão do fumo de novo e, como você bem falou, afeta todas as especialidades, a periodontia, que cuida da gengiva, do osso, a parte da estética, que é mais a minha parte, a sua parte da implantodontia. Então, é uma questão muito importante. Você vê, às vezes, uma doença como o diabetes, a hipertensão, ela não vai contraindicar, não vai levar à perda do implante, mas o vício, o fumo, que a gente sabe que é uma questão importante, que às vezes a pessoa até quer parar de fumar, né? Sim. Não estamos aqui julgando, mas é algo muito importante a se pensar e a conversar muito bem com o paciente antes de fazer o implante. Com certeza. E a parte do bruxismo, né? Você me perguntou, eu não respondi ainda. Realmente, o nosso dente, né? Ele tem um ligamento periodontal que absorve esse impacto e mesmo assim ele quebra, ele fratura. O implante não tem esse recurso do ligamento periodontal. Então, ele não absorve carga, ele não absorve impacto. Então, se a pessoa já tem um bruxismo e se esse bruxismo é severo, a gente contraindica, né, a instalação do implante porque vai quebrar, vai fraturar.
Sim. Então, assim, não é também algo limitante. Ele pode fazer o implante, né, desde que ele utilize uma placa de bruxismo, Exato. que vai, com certeza, absorver essa carga e permitir uma longevidade desse tratamento, que é o que a gente quer, é o que a gente busca. E aí, eu já vou emendar uma outra pergunta, porque os pacientes perguntam se esse implante, ele vai sentir, ele vai ter essa sensibilidade como se fosse um dente. Esteticamente, se a condição da boca ali for saudável, né, a gengiva, o osso, esteticamente fica perfeito. Muitas vezes nem nós, dentistas, né, percebemos. A gente olha e fala o que é implante, o que é dente. Então fica perfeito. Em relação à sensibilidade, é um pouquinho diferente. As pessoas costumam informar no pós-operatório imediato que consegue sentir ali uma diferença maior, mas depois acostuma também, principalmente se tiver dentes na boca. Por quê? Como eu disse, né, não temos o ligamento periodontal. Então, não temos essa percepção. Então, muitas vezes, quando a gente come alguma coisa dura, que a gente dá aquela mordida e o reflexo de abrir, isso a gente não tem no implante. Então, temos que tomar mais cuidado, principalmente se for bruxista, né? Isso. Então, a gente não consegue detectar essa força. Essa força. Porque o ligamento periodontal, eu costumo dizer, né, que ele como se fossem molinhas. Exato. Que prendessem que prendem o dente ao osso. Então, quando você morde, essas molinhas, elas vão contrair e quando você solta, elas vão soltar. Então, a gente tem essa percepção desse amortecimento quando a gente mastiga. E o implante, por não ter esse ligamento, ele fica grudado ao osso. Então, ele não tem mobilidade alguma. Essa mobilidade. Então, a sensação ao mastigar em cima de um dente e em cima do implante, ela é um pouquinho diferente. Mas aí, como a doutora Nina falou, com o passar do tempo, o paciente vai acostumando com essa sensibilidade diferenciada. Exatamente. Agora, todo mundo quer saber quanto custa o implante. O implante, ele vai variar muito, né? Dependendo do tratamento que a gente vai dar pro paciente ali. Varia de acordo com as marcas também, conforme eu disse, tem implantes, né, com tratamento de superfície diferenciado, implantes importados, implantes nacionais, várias marcas de implante, igual como tem de carro, né? Isso. E a prótese também vai depender. A extensão do tratamento, 1 dente, 2 dentes, 3 dentes. Então, muitas vezes, nós fazemos para cada, por exemplo, 3 falhas. A gente pode colocar 3 implantes ou pode colocar só 2 implantes, né? Então, isso tudo também vai variado de acordo com a escolha do paciente no valor final. E o CFO mesmo não nos permite divulgação em publicidade de valores. Então, é preciso realmente ter os exames, avaliar junto com o paciente, escolher junto com o paciente, discutir com ele, né, o tratamento e decidir junto com ele, até baseado em valores mesmo, porque cada um tem a sua limitação, a sua indicação, né? Então, a gente decide ali junto o que é melhor para ele, o que é possível para ele fazer também, porque muitas vezes o paciente, ele chega com condição no consultório, ele quer reabilitar tudo, mas ele não tem osso. Então, não adianta ele chegar e falar, eu pago o que for necessário, né? Se não tem, é dele, né? O organismo não permitiu. Às vezes, o enxerto ali é inviável. Né? Então, a gente precisa realmente analisar caso a caso, junto com o paciente. É o que eu digo para os pacientes, né? A gente não diz porque o planejamento, ele é realmente individualizado e porque nós temos normativas que nos impedem de divulgar valores, né? Mas o que eu posso dizer é que o tratamento com os implantes hoje é algo muito mais possível do que quando eu me formei, por exemplo, há quase 25 anos atrás, né? O tratamento se tornou muito mais barato. É mais popular, mais popular, porque muitas empresas foram entrando nesse mercado, foram desenvolvendo produtos novos e nós temos toda uma gama de materiais que podemos usar. É lógico que certas coisas, elas são o que são e não dá pra gente escolher. Mas eu acho que hoje, com um planejamento adequado e com a facilidade que nós temos, né,
principalmente na nossa clínica, lá na Solen, a gente faz questão de ajudar o paciente nessa condição de pagamento. Eu acho que hoje é possível se fazer um tratamento com implantes que, para uma perda, né? Quando é possível uma perda dentária, eu acho que é o que mais se aproxima de um dente natural. E muitas vezes o que acontece? A pessoa chega achando que é um absurdo, que é muito caro e tudo mais, e muitas vezes não nos procura, né? Ela nem chega a fazer, né, a avaliação. E ela acha que aquilo ali não é para ela. Só que a gente avalia, né? Em muitos casos, a gente percebe que, por exemplo, uma prótese que não seja suportada por um implante, por exemplo, uma ponte fixa, ela muitas vezes é um valor mais alto do que um implante unitário. Justamente. Isso que é importante a gente bater esse papo também, né? Muito, muito importante. Porque às vezes a gente vai fazer uma prótese por causa de um dente, mas para suportar aquela prótese a gente precisa mexer em 3 elementos, né? Exatamente. E aí isso vai onerar mais o plano de tratamento dessa pessoa. Muito interessante a gente falar isso e estimular as pessoas para que procurem saber, né, o valor do tratamento com os implantes, que eu acho que hoje é muito possível se fazer esse tratamento. Com certeza. E aí, o que acontece? Por a gente falar que o implante é muito parecido com o dente, e por falar que é de titânio, que tem essa osseointegração, muitas vezes as pessoas dizem... tipo italiana, né? Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, o implante então é para sempre? Então, gostaria que você me respondesse essa pergunta. O implante é para sempre? Para sempre é muito tempo, né? Nem o dente, que se Deus bobear, fez. É para sempre. Mas o prognóstico do implante a longo prazo é excelente, né? Então, se a gente... Os estudos, né? Já que a gente está falando de estudos, eles dizem que realmente implante não é uma coisa tão recente assim, mas também não é tão antigo, mas também não é tão recente, né? Então, a gente pode verificar implantes que foram realizados há mais de 30 anos e ainda estão em boca perfeitamente. Perfeitamente. Então, a gente sabe que dura. Agora, vai depender também de uma manutenção, né? Tem que ser feito, não tem como a gente evitar isso. Então, o implante, ele tem um parafuso e, como qualquer parafuso, ele sofre uma degradação com o tempo. Então, é importante o paciente estar sempre ali indo ao consultório, avaliando, vendo a estabilidade dessa prótese. Às vezes, ele percebe um joguinho na prótese, principalmente parafusada, e ele vai deixando, e esse joguinho ele vai aumentando. E se você tiver qualquer mastigação ali, que não seja no longo eixo do dente, se ela vier, né, atravessada ali, pode acontecer de fraturar esse parafuso. E aí a gente vai ter um outro problema, né? Uma outra solução para aquilo dali. Muitas vezes a solução é remover o implante. Se fraturar alguma estrutura interna do implante, não tem o que fazer, a gente tem que remover e trocar. Mas tirando esses problemas, né? Que se o paciente conseguir manter, né? Essa visita frequente ao dentista, ele dura ali para muito mais de 10 anos, né? Não vamos falar para sempre, porque é muito tempo, mas eu até poderia falar para sempre. Eu acho que eu costumo dizer, quando eu vou encaminhar para você, que é o tratamento com maior durabilidade hoje que eu tenho para oferecer para o meu paciente. Né? Então, essa durabilidade, eu não posso bater um martelo de quanto tempo mas dentre a gama de tratamentos que eu tenho, o implante com certeza é o que mais vai durar na boca dele. O que eu gosto de assim, orientar, né, informar e conscientizar o paciente, que não é só colocar um implante e esquecer. Ele fala assim, eu tô com implante não dá cárie, então eu não preciso mais ir ao dentista, né, eu não preciso mais avaliar, e não é bem assim. Então, ele não dá cárie, porém, ele tem as doenças ali em volta, né, do periodonto, que no caso é perimplante, né, já não é mais dente, então existe isso. Que é gengiva, que é osso. Toda essa parte, a gente, né, vai envelhecendo, né, e a gente vai tendo algumas alterações ali também. Até a própria diabetes, né? A gente pode desenvolver, e uma diabetes descontrolada pode afetar um implante que já estava ósseo integrado. Se você tiver um problema bacteriano, né, nas estruturas que suportam aquele implante, elas vão afetar tanto o dente
quanto o implante. Bruxismo. Nem todo mundo, né, quando colocou o implante, tinha bruxismo. Isso. Muitas vezes desenvolve com o tempo. Isso. Então, é importante estar sempre ali indo ao dentista, fazendo, né, as avaliações periódicas e preventivas. Não só corretivas, né? Sim. Muitas vezes o paciente só procura a gente quando fraturou, quebrou, tem alguma coisa errada. E não é bem assim. A gente precisa que ele vá antes de acontecer o problema, que a gente consegue intervir e resolver sem que, né, tenha uma consequência pior. São muitos graus, né, de prevenção. São. Né? Prevenção não é só evitar que algo aconteça. É evitar também que depois que aconteceu, aquilo volte, se torne mais grave. Sim. E afete mais estruturas. Então, assim, eu sou do time da prevenção. Então, esse é o meu papo sempre. Então, doutora Nina, eu acho que a gente falou bastante, assim, da nossa parte do consultório, como funciona, como que a gente faz, os produtos. Agora, eu acho que isso é 50% do sucesso do implante. Os outros 50% estão nas mãos do nosso paciente, né? Então, eu queria que você falasse bastante das obrigações mesmo do paciente nesse pós-operatório, o que ele pode fazer para evitar as complicações depois de uma cirurgia de implante. É exatamente o que você disse, né? A gente faz a nossa parte, né? A gente tem todo um cuidado, todo um planejamento, todo um material de qualidade que é utilizado ali, e aquilo tudo ali não vai valer se o paciente não fizer a parte dele. Então, é uma equipe mesmo, é um time, e eu gosto de falar isso para o paciente e passar para ele a responsabilidade que ele tem sobre ele mesmo, né? Então, acho isso importante, ele entender. Mas os cuidados são simples, são bem simples, não é nada mirabolante, é bem tranquilo. É aquela coisa básica mesmo, né, de pós-operatório de cirurgia. Pode ocorrer ali um sangramento geralmente muito pequeno, a não ser que a pessoa tenha algum problema que a gente costuma detectar antes, né, de fazer a cirurgia. A gente jamais faz a cirurgia eletiva, né, uma cirurgia eletiva é aquela que pode ser adiada, né, em um paciente com qualquer tipo de complicação. Né, a nossa ideia é jamais agravar a situação do paciente, é sempre melhorar a situação dele, né? Queremos devolver um sorriso. Com certeza. Então, a gente avalia isso antes, detectado, a gente toma todos os cuidados, encaminha para o médico se for necessário, e a cirurgia realmente só vai acontecer quando não tiver nenhum risco, né? Tiver a segurança do paciente sistêmico dele como um todo, né? Então, voltando ali, o sangramento. Costuma ser bem levinho, aquele gostinho de sangue bem simples, nada demais. A gente pede bastante para o paciente fazer compressa de gelo. Sim. Então, ele faz a compressinha de gelo ali 15 minutinhos, tira 10, 15, 10. Nos 2 primeiros dias, é importante. Então, já diminui o sangramento e diminui também o inchaço, que pode ocorrer, né? Porque, afinal de contas, é uma cirurgia, pode ter uma inflamação ali. Porém, tomando a medicação, a gente sempre costuma passar uma medicação antes, que ela já vai fazendo o efeito ali no transoperatório, né? E ele continua atuando. Essa medicação continua ali atuando no pós-operatório imediato. Então, a gente tem uma redução bem legal ali dos sintomas, né? Os sinais que acontecem depois. A dor também, ela é controlada, né? Muitos pacientes falam que não sentem nada. É verdade. É impressionante como eles chegam e falam, eu não tomei o analgésico. A doutora passou o analgésico, mas eu não tomei. Né, eu já tomei tudo certinho. E são pacientes, né, também, que merecem nota 10, né? Geralmente são aqueles que pegam e fazem o pós-operatório direitinho. Eu falo muito que tem que fazer o repouso, né? Então, tem que ter aquele repouso ali naqueles 2 primeiros dias. Os 2 primeiros dias são os mais críticos, que é onde a gente tem o pico da inflamação. Então, se ele se comportar ali direitinho naqueles 2 primeiros dias, a chance do pós-operatório continuar ali tranquilo é imensa. Então, é o repouso, a alimentação gelada, né? Então, faz a compressinha do lado de fora e do lado de dentro vai ser alimentação gelada. Sorvete, eles adoram, né? Essa parte, oba! Eu vou ficar tomando sorvete e assistindo Netflix. Exatamente. Não posso fazer nada, doutora. Fala pra minha esposa. É bem isso mesmo, né? E eu falo. E é isso aí, não pode fazer nada. E o contrário também, né? A esposa fala, não posso fazer nada, não posso nem fazer comida, fala mais alto. Não pode cozinhar, não pode passar, não pode fazer esforço físico. Aí fica ali Netflix com sorvete.
aí uma gelatina, né? Muita gente sente vontade de comer um salgado, então pode uma sopinha batida, um mingauzinho ali, é bem tranquilo, né? A gente dá uma lista de sugestões, né, do que comer. Então é muito tranquilo, são coisas assim que, né, dá pra fazer. A gente costuma dar o atestado, né? Então a pessoa, ela tem essa tranquilidade de poder ficar em casa, né? Sim. E muitas vezes a gente também faz quando é melhor pro paciente. Na sexta-feira, né? A gente tenta conciliar ali pra ficar bom pra ele também. Com a agenda. Exato. E eu acho, você falou essa questão do analgésico, eu me lembrei que a teoria do implante, ela é uma teoria para o leigo um pouco assustadora, né? Sim. Vamos combinar. A gente vai colocar um parafuso dentro do seu osso, Fica, nossa, né? vai me furar. Vai me furar, né? Então, eu gostaria que você explicasse também dessa questão anatômica, né? Porque quando a pessoa pensa no osso, e nesse furo no osso, pensa que é uma coisa muito dolorida. E, na verdade, o osso em si não dói. Não dói! É uma descoberta para o paciente quando a gente fala, o seu osso não dói. Vai doer. O que dói são os tecidos em volta do osso. Exatamente, né? Tem ali uma inervação, né? Uma medular que a gente chama ali, mas o osso mesmo não dói, né? É um pouco agressivo quando a gente fala isso mesmo, né? Nossa, vai furar o meu osso. Mas é muito mais tranquilo do que uma extração. Né? A anestesia, às vezes, é mais simples. Né? A anestesia, ela pode até ser menos, né? Menos quantidade, menos regiões, né? Alguma coisa bem mais localizada ali, a gente utiliza rapidamente. Tem casos, né? Eu falo que alguns são casos, né? Que são indicação e outros não. Que a gente chama que é a cirurgia sem retalho. A gente nem corta a gengiva. Ela é feita por cima, né? Ali, né? Só o buraquinho do parafuso mesmo, do implante mesmo, né? E tem as cirurgias guiadas também, que também são feitas assim, né? Elas são bem menos, vamos falar assim, mais precisas, né? Sim, menos invasivas e rápidas. Todo esse estudo e todo esse planejamento é muito... tem um ganho enorme para o paciente, para essa questão da dor, do pós-operatório, o que acaba levando ao paciente a dar esse feedback muito frequente para a gente, de ter sido um procedimento muito mais tranquilo do que ele imaginava. A maioria dos casos, né, não é porque eu tô aqui conversando. Não, eu falo, né? A maioria das pessoas falam, se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há muito mais tempo. Então, a pessoa, ela fica muito surpresa com a tranquilidade que né? Com todo o processo, que é um processo simples, e com o benefício que isso traz depois, né? Não é só a estética também, né? É a mastigação, é a fala, é a inserção de novo ali na sociedade, né? Muitas pessoas deixam de sorrir, de a sair. Autoestima, é a segurança, né? É uma segurança de falar em público, de se relacionar com a outra pessoa, de falar de perto, de fazer uma reunião no trabalho. São tantas questões, né? Vai muito além, né? São tantas questões que os pacientes relatam pra gente no consultório, entre quatro paredes, né? Que eu acho que... Eu fico até meio emocionada, porque, assim, vai muito além da estética, né? E da saúde, é claro, mas é toda uma questão emocional, psicológica, é a fonação, é a mastigação, é a digestão. São muitas coisas em jogo, né? E afeta outras doenças também. Eu tenho pacientes que falam, eu melhorei, eu perdi peso, porque agora eu consigo mastigar. Agora eu posso comer as comidas que eu preciso, porque antes eu só comia o que dava. Eu ganhei peso, porque agora eu consigo mastigar, né? As duas coisas. Tem uns que perdem. Que perdem, porque engolia inteiro. Tem uns que perdem. Teve um que falou isso mesmo, porque a gente acha que é ao contrário, né? Fala, agora ele mastiga, ele ganhou. Não, ele falou assim, eu consegui fazer uma dieta, porque agora eu consigo comer o que eu preciso. Porque antes eu não conseguia, eu tinha que comer pão, coisas moles. As coisas fibrosas não conseguem. Proteína, não consegue. Então tinha uma dificuldade ali muito grande, né? E você vê, assim, pacientes que às vezes chegam e falam, meu marido não sabe que eu não tenho dentes. Né, assim, eu tenho vergonha, ele não sabe disso. Então, quando vai, coloca aquele implante, é outra coisa. Você vê outra pessoa ali. Com certeza. A gente gosta de tirar foto, né, do antes e do depois.
o sorriso semblante. Fica no olhar. Fica, é o semblante. Ele sobe, né? Não é só. Então, é por isso que a gente tem tanto prazer, né, de fazer a odontologia hoje. Tem e muito com tecnologia prazer. fica ainda melhor. Melhor ainda. Então, doutora Nina, muitos pacientes perguntam se a gente pode tirar o dente e colocar o implante no mesmo momento. Existe uma indicação para fazer isso? Existe sim. Em muitos casos a gente consegue fazer. Vai depender do dente, né? Porque a anatomia do dente é diferente. Por exemplo, temos o molar, que é o dente mais posterior. Ele tem 3, 4 raízes, né? Então, da onde a gente tira, ali não fica suporte ósseo para a gente colocar o implante. A gente precisa de suporte ósseo para colocar. Então, muitas vezes, o molar é um pouco mais difícil, justamente pela anatomia dele. Porém, ainda bem que ele fica lá atrás, né? Os dentes da frente, a gente costuma ter essa facilidade, justamente porque ele tem uma demanda maior ali, né? Tem mais osso ali, realmente, pra gente conseguir instalar o parafuso. Certo. Então, é possível, sim. Tem que ver pelo exame, né? Se a gente tem suporte ósseo suficiente. E se tiver, é a nossa primeira escolha. Normalmente, a gente tenta, sim, aproveitar na mesma cirurgia da extração, já coloca o implante. Costuma ser necessário um enxertinho ósseo ali para poder complementar, né, aquele espaço que fica entre o implante e o alvéolo, que é o buraquinho de onde saiu o dente. Costuma fazer um enxerto ali, mas é bem tranquilo. E em alguns casos ainda melhores, em que o suporte ósseo é bom, a gente consegue travar esse implante na mesma cirurgia, tem, então, essa estabilidade inicial, né, que a gente tanto almeja. E aí é possível até fazer um provisório imediato. Sim. Às vezes, a gente pode até utilizar o próprio dente do paciente como provisório. Então, as pessoas nem percebem que ele fez qualquer procedimento ali. Ele sai com o dente dele mesmo, natural dele, né? A gente consegue fazer ali um provisório. Então, é bem legal isso. Bem legal. E também tem muito a ver com a situação do dente que vai ser extraído, né? Também tem. O motivo pelo qual esse dente vai ser extraído, né? É diferente se esse paciente está perdendo esse dente por uma fratura, por exemplo, ou por um problema periodontal, uma infecção no osso, né? Exato, que a gente precisa do suporte ósseo. Então, se ele está perdendo o dente por perda óssea, então vai ser mais difícil, sim, a gente conseguir numa mesma sessão, né? Exatamente, porque não vai ter esse suporte ali, que não tinha nem pro dente, né? Então não vai ter também pro implante. É mais difícil. O que tem pode não estar saudável, né? Exatamente, às vezes tá infectado, né? Então a gente precisa curetar aquilo, limpar, né? Sim. Mas costuma dar quando o problema é uma fratura do dente ou uma cárie. A gente costuma conseguir instalar, sim, na mesma cirurgia. Aí a gente cai naquele mesmo lugar de que cada caso é um caso. Exatamente. E necessita de uma avaliação. A gente sabe que o paciente não gosta de ouvir isso, né? Essa parte, cada caso é um caso, mas é verdade. É bem personalizado, o tratamento realmente tem que ser individualizado, porque somos únicos, né? Sim. Então é necessário que seja assim, e a gente faz esse tratamento bem completo, né? Toda essa análise, esse exame, né? Essa verificação bem de pertinho, e não só para atingir o objetivo nosso biológico, porque o paciente não é só um organismo, né? Ele é um todo, né? Ele é um conjunto todo. Então, a gente quer o melhor resultado para ele, que a gente quer ver ele feliz e satisfeito. Com certeza. Bom, eu acho que foi, assim, um bate-papo muito esclarecedor. Eu acho que a gente conseguiu se policiar aqui, não falar muitos nomes técnicos. Sim. E falar bastante da maneira que nós conversamos mesmo com os nossos pacientes que chegam lá na Solen. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha conseguido extrair dele boas informações, informações confiáveis, né? E que consiga repassar essas informações para as pessoas que precisam, que tenham aí alguma questão e que tenham vontade de fazer implante. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa assistir e precisa saber dessas informações. Aproveita para seguir aqui o nosso canal e aos poucos vocês vão começar a conhecer todos os dentistas que fazem parte da nossa clínica, e eu tenho muita satisfação e muita confiança de encaminhar os pacientes que chegam até mim para você, Nina. Fico muito feliz de ter você. É um prazer, uma honra, um privilégio. Esse tempo, e espero que você fique lá com a gente muitos e muitos tempos, porque os pacientes sempre têm um feedback muito positivo. Ah, que bom. Tá bom? Foi uma delícia conversar com você aqui hoje. Eu que amei. Obrigada.